Como que deve ser feita a oração? Se ela é feita de forma esporádica, uma vez por semana, ou devemos orar todos os dias? Como que devemos orar? Eu já pergunto para você, como é que você ora? Você tem o hábito de orar todos os dias? Você tem uma forma de orar? Você ora de joelho, ora de pé, ora... Enfim, é sobre isso que nós iremos falar essa semana. Já pegue a sua Bíblia para juntos fazermos esse estudo, né? O estudo da Palavra de Deus. E hoje temos a presença do querido irmão Wagner. Bom dia, bom sábado a todos. Mais uma vez estamos aqui, que vocês possam, né, pegar as suas Bíblias aí e possam estar conferindo conosco, né? Estar observando as mensagens que estão aqui sendo passadas para a gente poder recapitular essa lição. Exatamente, irmão Messias. Olá, pessoal, bom dia. Estamos aqui para a gente estudar um tema muito importante, a nossa vida de oração, mas da forma prática, né? É a continuidade do estudo que fizemos semana passada. Será esse estudo agora da lição 7, sejam todos bem-vindos e que vocês estejam aí com Deus e que Deus esteja abençoando todos nós. Amém. Muito bem, a irmã Tereza. Olá, feliz sábado, é um prazer estarmos aqui mais uma vez e queremos sim falar com vocês. E hoje nossa lição é uma lição maravilhosa, dando continuidade, uma sequência, né? A oração em prática. Nós vamos ver isso ao decorrer da mesma e sentimos o quanto nós às vezes estamos debilitados quanto à oração. É isso aí. Muito bem. Abra sua Bíblia aí no livro de Salmo, no livro de Salmos, né? No Salmo 62, versículo 8. É o verso da semana, o verso para memorizar. Enquanto você abre aí a sua Bíblia, vamos fazer uma oração pedindo que o Espírito Santo de Deus conduza o nosso estudo, prepare a nossa mente e nosso coração para receber a palavra de Deus. A senhora ora conosco, irmã Tereza? Oro, sim. Santo e eterno Deus, nesse momento, ó Pai, somos gratos, Senhor, por todas as bênçãos que Tu tem nos derramado. E queremos, Senhor, falar que nesse momento nós estamos com nossos corações abertos para entendermos mais um pouquinho e também colocar em prática em nossas vidas. Abençoe também todos aqueles que estão assistindo, para que os mesmos também sejam, Senhor, agraciados com as Tuas bênçãos. Nós te oramos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. O verso da semana está em Salmos 62, versículo 8. Você lê para a gente, Wagner? Luiz, diz bem aqui assim: confie nele em todo o tempo, ó povo, derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Muito bem. Esse derramar o coração diante de Deus é através de oração, né? Sim. Através ali de dar uma entrega total e completa ao Senhor. E Deus, ele é o nosso refúgio mesmo. Como nós dissemos, essa semana a gente faz a continuidade, né, a continuação da lição da semana passada, né, que vinha falando sobre a oração, e nós iremos ver exemplos de pessoas que foram homens e mulheres de Deus que oraram. Alguns tiveram suas orações respondidas de forma imediata, a exemplo de, por exemplo, quando Elias ele ora ao Senhor e o Senhor faz descer fogo do céu, deixando ali evidente para o povo quem era o Deus verdadeiro, né? E também nós vamos ver exemplos aí, como o exemplo de Ana, que orou de forma ali incessante e persistente até receber a sua bênção, não é isso, Wagner? Exato. E assim, como a gente vê no começo da lição, existem alguns questionamentos aqui, né, que eu achei muito interessante, que às vezes a gente tem o hábito de orar todos os dias, mas a gente não se pergunta, que são esses questionamentos aqui. Como é a sua vida de oração? Você ora diariamente ou apenas em momentos de dificuldade? Com quanto fervor? Com quanta expectativa? Suas orações se limitam a pedidos ou nelas também a louvor? Você ora pela manhã, antes das refeições e ao longo do dia? Aí diz bem aqui assim: talvez você já tenha participado de um grupo de oração ou até de uma vigília de oração. Você já experimentou por meio da oração o poder da presença de Deus que transforma tudo em sua vida? Assim, e quando a gente vai observando aqui, diz bem assim, se a gente só ora em momentos de dificuldades, né? Eu digo que essas perguntas se refletem no perfil de cada pessoa. Eu digo que aqueles que nos ouvem aqui e diferentes pessoas que há no mundo, ela vai reagir de uma forma diferente em relação à oração. Tem pessoas que são gratas em momentos de bonança, tem pessoas que são gratas em momentos de dificuldade, e tem pessoas que realmente não têm o hábito de orar constantemente, né, diariamente. Tem pessoas que elas já têm o hábito de orar diariamente. E a gente começa a analisar que cada perfil de pessoa, Deus ele responde de forma diferente. Ou seja, a oração não é algo engessado e não é uma receita. Né? Cada um reage de uma forma diferente. Porém, a busca por Deus e a comunhão com Ele é algo diário. Porque se nós precisamos de alimentos diariamente para manter o nosso corpo físico em forma, eu creio que a oração também é um meio para essa
comunicação com Deus ela seja mantida saudável, né? Todos os dias. É isso mesmo. Aqui diz assim, né, Messias? A oração é a ligação constante entre nós, os ramos, e Jesus, a videira. Então é mais ou menos por aí, né? Isso sobre oração, como o Wagner mesmo falou aí, oração, para nós que somos cristãos, a oração é um estilo de vida. É um estilo de vida, é um estilo de vida, Exato. não é? Então, essa ligação que a gente tem que manter constantemente com Deus, não é? Então, é algo que você faz, vamos dizer assim, cotidianamente, diariamente, não tem nenhum tipo de restrição, não é? Então, essa é a ligação que a gente tem que ter com o nosso Deus. E até tem uma frase do Espírito de Profecia, né, que a gente tem como base também, assim, de uma orientação de Deus, que é profética, fala que a oração é a respiração da alma, né? Então, da mesma forma que a gente respira, a gente precisa também da oração. Exato. Para nos manter o quê? Vivos espiritualmente. Porque nós temos duas naturezas. Nós temos uma natureza forte, carnal forte, não é? E temos uma natureza fraca, espiritual fraca. E só podemos, vamos dizer assim, superar uma com a outra à medida que a gente busca mais a presença de Deus através da oração. Exatamente. Então, a oração é um dos instrumentos mais poderosos que Deus disponibilizou para o ser humano após a entrada do pecado. Eu considero a oração dessa forma. É o recurso mais poderoso, como a gente vai ver aqui nessas pessoas. Elias, esse servo de Deus aí, o que ele fez, a oração que ele teve, não é? Enfrentando, vamos dizer assim, a máxima dos poderes das trevas ali, na época dele. Lá né? no Monte Carmelo, né? Sim, no Monte Carmelo. Ver também a oração de uma pessoa que estava ali derramando a sua existência por completo ali e Deus atendendo. Né? Exatamente. E outro também, não menos importante, né? Que a gente também vê o tanto de vamos dizer que ele estava passando assim, tanta aflição pelo povo, o povo dele, faz uma oração tão assim, muito profunda, sabe, Daniel? Sim. Em capítulo 9, né? Exato. A gente vê a oração de Daniel, uma oração ali que você vê uma oração profunda, uma oração de total, assim, de clemência, né? De, assim, uma súplica muito intensa para que Deus salvasse o povo, não é? E ele se enquadrando como um daqueles ali que havia transgredido a vontade de Deus e estava naquela situação ali de cativeiro. Então, por isso que eu falo, oração é um estilo de vida. Exato. É um estilo de vida. E esse estilo de vida você só desenvolve à medida que você tem amor ao seu Deus, amor à palavra do seu Deus, e você está querendo viver a sua vida na presença do seu Deus todos os dias, sem exceção. É isso mesmo, irmão. Então, pegando aí o gancho de Messias, né? Estilo de vida, na realidade é isso mesmo. Mas também pego também o que Wagner falou, a última parte que ele falou primeiro que tem pessoas que oram a Deus mesmo sem estar em dificuldade ou em crise ou em alegria, mas está sempre buscando. E tem aquelas pessoas que buscam a Deus nas horas de crises. E aí eu vou pegar o último gancho dele, que ele falou que tem pessoas que muitas vezes não têm essa prática de orar e não oram. Então isso aí eu gostaria de frisar sobre isso. Às vezes eu penso que eu bebo água suficientemente bem. Eu vou pegar aqui uma outra fala de um pastor. Mas, quando eu vou olhar na minha glicemia, fazer uma autoavaliação da minha saúde, eu vejo que o meu corpo necessita de água. Sim. E quando eu olho, realmente eu bebo pouca água. Porque a água a gente às vezes não sente, tem pessoas, eu não sinto sede de beber água. Eu bebo água, mas eu não sinto sede. Então, por eu beber água e não sentir sede, eu acho que eu bebo água o suficiente. E eu não bebo água o suficiente. Então, a dificuldade de tomar água, muitas vezes, faz com que a gente acha que tomou um pouquinho, já tomou muita água. E isso não é o necessário. O necessário é sempre você estar com uma garrafinha de água, sempre estar bebendo água, mesmo sem querer, porque o corpo, ele pede água todo o tempo. Quando a gente está com sede, que já é um socorro. E às vezes nós procuramos Deus também, assim, no momento de socorro. Mas o que eu quero dizer, a dificuldade de beber água é a mesma dificuldade que muitos de nós sentimos para orar a Deus. Às vezes a gente não quer orar, Fagner. Sim. Às vezes você não quer falar com Deus. Às vezes você está passando por um problema, uma dificuldade, e fala, não vou orar. Porque quando eu oro, eu não vejo resultado. E às vezes a gente quer buscar Deus, a gente não busca Deus, e a gente acha que viver absolutamente errado. Mas quando a gente vê as pessoas que a gente vai ver aqui para frente, que buscaram a Deus, a gente vê a precisão que nós temos da oração, né? É isso mesmo. A precisão da oração é um fator inseparável de não comunicar com Deus. A gente fica totalmente a gente fica uma pessoa à esquerda. A gente fica como se a Verdade, gente... à esquerda. Exatamente.
se a gente não fazesse parte do povo de Deus, desse mundo. E por isso que eu falo, estilo de vida. Oração é estilo de vida. E tem que ser assim, porque senão a gente corre um grande perigo, né, como foi dito aqui, de você, quando está bem, quando não está em crise, você achar que não precisa. Você pode pensar assim, ó, eu amo a Deus, Deus me ama, Sim. Deus sabe das minhas necessidades, então hoje eu não vou orar, não. Porque Ele já sabe Sim. o que eu preciso, o que eu quero, então Ele vai me dar assim mesmo. E é um grande perigo. Quando nós temos um estilo de vida, a oração como estilo de vida, nós oramos no tempo de bonança e na crise. Sim. E quando a crise chega, que a crise vai chegar para todo mundo, a gente vê que Elias orando em meio à crise, Daniel orou em meio à crise, todos eles, Ana orou em meio à crise. Todo mundo orou em meio à crise, mas essas pessoas tinham algo em comum. Elas tinham a oração como estilo de vida. Orava independente do tempo, se estava no bom ou no ruim. E quando a pessoa tem esse hábito de orar, mesmo sem estar com necessidade alguma, o que é quase impossível, né? Porque a gente vive num mundo de pecado, a necessidade faz parte do pecado, né? O pecado é quem gera essas necessidades. Sim. Então, quando você não tem o hábito de orar constantemente, aí quando chega a crise, você é pego em desespero. Você não tem esperança. Aí você vai falar assim, eu não vou orar a Deus não, porque Deus não vai me ouvir. Eu oro, Deus não me ouve. Eu oro, Deus não me atende. Eu oro e Deus não me socorre. Porque você não tem o hábito de orar. Quando você tem o hábito de orar e chega a crise, você não se preocupa com a crise. Daniel não se preocupou com a crise. Daniel, ele estava com a vida em risco. Se ele fosse pego orando naquele período, ele seria morto. Ele se preocupou com isso? Não. Porque o estilo de vida dele era orar. Orar ali com a janela aberta, virado para a direção de Jerusalém, independente de quem estivesse olhando. Então, é isso que acontece quando você tem o hábito de, todos os dias, você orar, ter essa comunhão com Deus. E a oração não pode ser, você aí que nos acompanha, se você tem o hábito de orar, hoje, de forma quase que geral, a maioria das pessoas tem esse hábito de resumir a oração em agradecimentos e pedidos. É como se você dissesse a Deus, obrigado, mas me dê. Não é assim, a gente ora assim, Deus, muito obrigado porque eu sou pela vida, eu tenho saúde, tenho alimento, tenho uma casa, tenho os recursos que o Senhor me dá, mas eu lhe peço, me perdoe, me ajude, me proteja, me dê mais. Então a oração, no geral, se resume a isso, na maioria das vezes, né? Só que não deve ser assim. Na oração tem que ter louvor, você tem que louvar a Deus, reconhecendo que Ele é o Criador do universo, Ele que te dá tudo, e mesmo se você não tiver tudo, Ele continua sendo digno de ser adorado. Você tem que ter confissão. A gente viu na oração de Daniel. Foi uma oração de confissão. Daniel não foi pedir nada a Deus ali. Ele foi confessar simplesmente. Meu Deus, transgredimos. O teu povo transgrediu. Eu transgredi. Nós fizemos isso. Nós fizemos aquilo. Desviamos dos teus estatutos. Então tem que ter confissão. Tem que ter ação de graças. Agradecimento tem que ter também. E súplica, pedido. Você pode abrir o seu coração para Deus sem precisar pedir, sem precisar agradecer, sem precisar... O teu intuito em orar é se comunicar com Deus. Tem que ser assim a oração. Não é isso? Sim. Você falou bem, Fábio, sobre isso aí, sobre a oração. Agora, por que a maioria dos cristãos tem esse tipo de oração, dessa forma? Por que eles têm? Sabe por que eles têm essa oração? Porque são orações apressadas. Sim. Isso. Exatamente. Hoje, a gente vive num mundo em alta velocidade. As pessoas acham, tem a concepção assim, de que não precisa tanto da oração, não precisa tanto de Deus, não é? Principalmente se estiver tudo bem, aí que não precisa, que a busca é muito pouca. Então, por isso que essa oração que se resume só nisso, em agradecer e pedir, não é? Agradecer já com a intenção de pedir Deus mais, né? Tipo assim, uma barganha, sabe? Mas aqui na parte de Elias, falando da oração, orando em meio à crise, aqui eu apenas dar um contexto bem rápido aqui, o povo de Israel estava apostatado e Elias, como profeta de Deus, estava trabalhando para que aquela crise, aquela apostasia fosse superada, e ele enfrentou, né? Enfrentou pessoas poderosas, não é? E depois de ter feito o que Deus quis que ele fizesse, né? Mostrasse que era o Deus verdadeiro, Elias foi ameaçado, ele ficou preocupado com a sua vida e acabou fugindo. E quando ele fugiu, ele foi para a presença de Deus lá no Monte Horebe e teve um diálogo aqui com Deus. E a gente vê aqui o que Elias, né, disse a Deus mais ou menos. Aqui em 1 Reis 19, vou ler do verso 11 até o verso 18, rapidinho aqui. 1 Reis 19, verso 11, diz assim a palavra de Deus. Disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor.
porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto ao seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele, o Elias, respondeu: Tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta-te teu caminho para o deserto de Damasco, e enxergando lá, unge Azael, rei da Síria, a Jeú, filho de Nis, unge rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate de Bel-Meolá, ungirás profeta no teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que não o beijou. Então, Elias pensava que estava só, mas só que não estava. Deus estava com ele. E Deus tinha providência. Mas aqui foi uma oração assim tão sincera de Elias que Deus entendeu o que ele estava precisando e deu toda a solução para que ele superasse aquela crise ali. Então, por isso que aqui na parte de domingo fala orando em meio à crise. A gente vê que Deus tem a solução para todas as nossas crises, mas a gente precisa orar. Se a gente não buscar Deus em oração, a gente vai enfrentar a crise sozinho e muitas vezes a gente vai conseguir superar a crise. Exatamente. E Elias, ele provou ali o poder da oração, né? Elias orou para que não chovesse, não choveu. Foi. Depois ele orou que chovesse, choveu. Ele orou para que caísse fogo do céu, caiu fogo do céu, provando para não só para o rei Acabe, como para toda a nação, quem era o verdadeiro Deus, e o poder da oração, que Deus ouve e atende Isso. as orações. Interessante que quando os profetas de Baal estavam orando a Baal pedindo que caísse fogo do céu, Elias usou até um pouco de ironia. Não, fale mais alto, de repente ele está dormindo. Isso. Entendeu? E aí quando Elias orou, de forma imediata, o fogo desceu do céu. Ali ficou evidente para todo mundo e para nós hoje, como testemunho, de quem é o verdadeiro Deus e o poder que a oração tem. Isso. Elias, depois, ele é ameaçado de morte pela Jezabel, né? E interessante que aquele homem poderoso, usado por Deus, que fez cessar de chover, depois fez chover, fez cair fogo do céu, agora ele temeu pela própria vida e foge. E Deus vai em encontro de Elias. E interessante que quando Elias fala para Deus: basta, Senhor, para mim é melhor morrer, porque eu estou sozinho. Achava só eu, hein? Essa nação toda apostatada adorando Baal. Lembrando que Baal é o Deus Sol da Babilônia, viu? Exato. Deus Sol. Não precisamos esquecer disso, não, viu? E eu apenas aqui lutando contra a maré. Eu estou cansado, eu não quero mais, não. Aí Deus fala para Elias: olha, você não está sozinho. Tem 7.000 que não se dobraram a Baal nem o beijaram. Mas você não quer, não? Tudo bem, vai lá e unge Eliseu no seu lugar. Se você não quer, já tem um substituto. Né? Além de Eliseu, tem mais 7.000 que não se dobraram. Mas Deus foi tão amoroso com Elias e misericordioso que ele entendeu que o ser humano ali estava cansado. Estava cansado. Você já fez demais, Elias. Você já me serviu. Eu tenho o melhor para você. Ele levou Elias para morar no céu com ele, sem ver a morte, né? Deus é maravilhoso. E a gente não pode esquecer o seguinte: é muito fácil a gente entender a situação de Elias. Só uma pequena assim, correção aqui para direcionar o nosso contexto. A esse contexto, é muito fácil nós imaginarmos como Elias, ele de algum momento se desequilibrou mentalmente, mas ele havia 40 dias andado e pelo deserto para poder chegar até esse determinado local. E esses 40 dias ele caminhou, e imagine o que se passou na cabeça desse homem, imaginando que ele era o único e que havia pessoas querendo matá-lo. Então, quando ele se viu sozinho, porque na realização do sacrifício em que ele jogou água sobre aquele animal e Deus ele derramou fogo do céu, né? Ele se imaginou como se ele estivesse ali realmente só, sem ninguém para poder ampará-lo. E imagine você em uma determinada situação da sua vida e você imaginar que você está só. Ele entrou numa deprimência incrível. E essa deprimência, ele foi tão agoniante que ele não enxergou outra solução. Então, assim, é um resultado de nossa vida também hoje. Em muitas situações nós passamos, outras pessoas que estão de fora, elas imaginam que são até fáceis de poder modelar tudo em sua vida. Mas quem está passando por determinada situação não encontra a saída.
Né? É igual quando você está se afogando, está próximo a uma pedra, você não está vendo a pedra, você não está enxergando a pedra, mas se você se escora nela, você não se afoga. Então, assim, a nossa vida hoje é uma vida que nós temos que, além de orar, nós pedimos, além da oração mesmo, que essa oração ela seja para pedirmos a Deus enxergarmos a solução de nossas situações. Né? Elias era um homem semelhante a nós, né? Era um homem que a gente pensa, era extraordinário, recebia o poder do Espírito Santo, é por isso que era um homem assim, assado. Mas Elias, ele era um homem semelhante a nós, né? Mas ele tinha um relacionamento mais íntimo com Deus. E no final disso tudo, o mais interessante é que ele acaba vendo que Deus era o único Deus verdadeiro. E era isso que na realidade interessava, porque Acabe, até enfim, quando a gente vê lá no Monte Carmelo, eles, né, puxava, gritava pelos deuses dele. E aí ele viu no final. O que isso traz para nós? Às vezes a nossa vida, ela responde de maneira direta, né? Deus respondeu ali de uma maneira direta e poderosa para Elias, né? E inconfundível a qualquer uma pessoa quem era esse Deus maravilhoso. E isso fortalece, né, a fé e sentimos que Deus está muito perto de nós. Mas muitas vezes nós que estamos longe. Não que nós não deixamos de ter os altos e baixos, assim como Elias teve. Ora Elias estava ok com Deus, ora Elias estava com uma depressão profunda. Por quê? Porque nós, seres humanos, somos assim, né? Pedro em cima das águas. Olhava para Jesus, mas quando desviou, achando, de repente, Pedro se afundou. Então a gente tem que ter um relacionamento íntimo, inconfundível, de quem somos nós, mas que nós somos de Deus, para que nós possamos estar mais perto dele, alinhado a ele, em todas as etapas da nossa vida. Isso é ter estilo de vida. E Deus, ele sempre tem a solução para todos os nossos problemas. Sim. Aquilo que afligiu o coração de Elias e que causou nele aquela depressão, aquele desconforto todo, Deus tinha a solução, tanto que Deus fala aqui, ó, e Deus pede, fala assim, Elias, tá bom, você não quer mais não, então faça só mais um último trabalho. Você vai ungir o rei da Síria, que era uma nação inimiga de Israel, você vai ungir o rei de Israel e você vai ungir um profeta no seu lugar, que é Eliseu. Eliseu. Aí Deus diz assim, ó, e há de ser, qual era o medo de Elias? O medo do rei Acabe e Jezabel, não é isso? E há de ser que o que escapar da mão do rei da Síria, o rei de Israel matará. E o que escapar do rei de Israel, Eliseu, vai matar. Não tinha para onde fugir. Aqueles perseguidores de Elias não tinha para onde fugir. Deus já tinha a solução para tudo. Então, assim é o nosso problema. Aquilo que nos aflige hoje, Deus tem a solução para tudo que está nos causando pavor, preocupação. É só confiar em Deus e esperar o tempo dele, não é isso? Isso. E quando as orações parecem não ser respondidas, aqui na parte de segunda-feira fala de Ana. Ana era uma mulher atribulada, uma mulher estéril, tinha uma rival que desprezava ela e ela fez uma oração muito profunda, muito, muito de entrega. E a gente vai ver isso aqui na parte de segunda-feira, mas antes eu quero ler aqui Mateus, que diz assim, ó. Mateus 7:7. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Então, Jesus mesmo falou para a gente buscar, não é? Que a gente vai achar. Se a gente bater, certamente a porta vai abrir, não é? E também, isso mesmo, pedir, e se a gente pedir, com certeza Deus vai dar, não é? Falando aqui de Ana, né? E falando também aqui de quando as nossas orações parecem não ser respondidas, a gente tem que atentar para algumas coisas para ver se... Eu sempre falo, Deus sempre responde oração. Não da forma que a gente pede, mas sempre responde da forma que a gente precisa. Eu até falei isso na lição passada. Mas aqui tem alguns requisitos aqui sobre a oração que diz assim, ó. Busque a vontade de Deus, não a sua. É um dos requisitos para a gente ser respondido. Considere suas motivações. Pergunte se é um pecado acariciado. Isso é muito problemático. Pecado acariciado, né? Isaías 59:2 fala que os nossos pecados causam separação entre nós e Deus. Isso é muito terrível. Não é? Permaneça em Deus e em sua palavra. Ore com fé. Está em Hebreus 11. Precisa ter fé. Examine se seu coração está humilde ou orgulhoso. Se Deus perceber que sua oração é orgulhosa, com certeza Ele não vai te responder. Persevere. É um dos requisitos. E perdoe os outros. Você tem perdoado as pessoas que têm te ofendido? Você tem feito isso? Então, é um dos requisitos. E outro, lembre-se, Deus vê o quadro completo e sabe o que é melhor. Então, Deus sabe de tudo, Deus vê tudo. E outra coisa, a gente está envolvido num grande conflito. Então, as coisas não é simplesmente Deus chegar e nos responder da forma que a gente pede e quer. Existem muitas coisas em jogo aí, muitas coisas em jogo que só Deus sabe. A gente só consegue ver um nadinha e Deus vê todas as coisas. Então, isso é um dos requisitos para que as nossas orações possam ser respondidas. Não conforme a nossa vontade, mas como a vontade de Deus.
O nosso tempo, hoje, ele é diferente, né? Eu acabei de ser informado ali, na verdade, que como está acontecendo uma cerimônia de investidura lá dentro da igreja, com os nossos aventureiros, a gente vai terminar um pouco mais cedo hoje. Então, o nosso tempo, na verdade, já extrapolou. Eu queria que rapidamente nós fizéssemos aqui as nossas considerações finais para a gente encerrar o estudo de hoje. Começando pela irmã Tereza. Eu falo para cada um de vocês que nós não devemos deixar que a nossa oração seja só em momentos ocasionais, mas nós possamos orar todos os dias, ter uma prática de oração, ter um momento íntimo com Deus, um relacionamento. Assim nós veremos vitória na nossa vida. Não que nós queremos riqueza desse mundo, queremos que Deus atenda algo que para nós é muito necessário, mas o que nós queremos é ter esse relacionamento com Deus independente de qualquer coisa. Porque quando o Pai Nosso ensina assim, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Quando nós buscamos a Deus, o reino dele, todas as outras coisas serão acrescentadas. Por quê? Porque Deus conhece o nosso quadro. Deus sabe de todas as nossas necessidades. E quando nós buscamos aquilo que é bom, é melhor para a nossa vida, as coisas supérfluas elas se tornam um nada. E ter Deus no coração é o tudo. Elias, quem foi Elias? Quem foi Ana? Então, assim, nós temos que entender o que eles foram, qual era o relacionamento dele para com Deus, para que nós possamos também ter essa mesma convicção, não de ser como eles, mas ter a nossa fé particular com Deus. Assim como teve Ana, Elias, Abraão e outros mais. E Deus esteja conosco todo esse dia e um feliz sábado para vocês. Messias, brevemente. Jesus nos deixou um modelo ali de oração, que está em Mateus 6, que a gente pode, né, vamos dizer assim, se espelhar naquilo ali. A gente também pode, nas nossas orações, não se limitar apenas a pedidos e agradecimentos, mas a gente pode também louvar, confessar, né, e dar ação de graças a Deus. E a gente pode também expressar, através da oração e nosso relacionamento com Deus, né, uma forma de que Deus, apesar de saber tudo, a gente precisa conversar com Ele. Né? Ele também deseja que a nossa oração seja uma oração de fé. Né? E podemos orar tanto sozinhos, como também podemos orar com os nossos familiares, com nossos amigos, orar na igreja. A gente pode fazer muitas orações, e quanto mais orações a gente faz, melhor para a gente, né? E a gente tem que ter uma vida de oração. Quanto mais a gente orar, mais a gente está perto do nosso Deus e mais a gente vai estar longe do pecado, não é? Quanto mais você está perto de Deus, você está longe do pecado. E o desejo do nosso coração é que estejamos longe do pecado e perto da presença de um Deus que é santo. Muito bem. Wagner. Não me delongando muito, mas certa vez em um programa na TV Cultura eu estava assistindo e certa pessoa foi perguntada o que ela achava das orações, né, da busca incessante por esse Deus, né? A pessoa falou que um senhor de certa idade, ele foi muito convicto assim ao falar de que a oração nada mais nada menos é do que uma muleta que o ser humano ele usa para poder se expressar por conta de um pai ausente, de que ele tem a falta, né? De certa forma, ele não estava errado. O problema da situação é o seguinte: esse Deus, ele existe. Esse Deus, esse Deus, ele está em nosso meio. Você usa ele como se fosse uma muleta? Ou você usa as suas súplicas a ele pelo que ele é? Você tem que se fazer esse questionamento. As suas incapacidades de poder resolver suas próprias situações, você coloca só sobre ele porque você não se vê capaz de fazer por causa de uma deprimência emocional que você tem? Se for por conta dessa deprimência emocional, se você não resolvê-la, você nunca vai conseguir fazer uma oração sincera a Deus. Porque Deus ele nos deu capacidade nesse mundo de poder resolver situações difíceis. Mas aquilo que Deus ele faz por nós é aquilo que não conseguimos fazer, como foi o caso de Elias. Então que você não use Deus e as suas súplicas como se fosse uma muleta, como se fosse um apoio para um Deus resolver as suas situações ao seu bel prazer. Sim. Entendeu? Então que você possa utilizar as suas súplicas a Deus pelo que Ele é. Um Deus verdadeiro que morreu por nós na cruz. É isso aí. Muito obrigado pela sua companhia. Deus abençoe você e sua família. E nós contamos com você no próximo estudo.